para a gente falar um pouco sobre representatividade trans e a farmacopornografia nesse dia da representatividade trans, nesse dia da visibilidade trans, né, que é uma data muito importante, que tem muita gente falando sobre a importância da representatividade, falando sobre os lugares que nós trans, nós corpos trans, ocupamos, os lugares que socialmente são destinados a gente, né? Enfim, uma série de problematizações de coisas que são super legais, super importantes da gente falar o ano inteiro, né? Mas que no dia de hoje tem bastante gente falando sobre isso também, tá? Mas então eu separei a oficina nesses 4 momentos, né? Então vou apresentar alguns conceitos prévios, fazer uma contextualização histórica, né? Sobre o que torna, o que leva a farmacopornografia a se tornar esse regime do capitalismo atual, né? Então por isso é importante essa contextualização histórica, né? Vou falar da farmacopornografia propriamente dita, o que isso significa e o que isso interfere na nossa vida, né? Vou falar, por último, né, sobre a representatividade trans. Então, antes de falar dos conteúdos propriamente ditos, né, eu acho que é bacana fazer uma apresentação. Se aqui a gente estivesse numa aula presencialmente ou estivesse no Google Meet, por exemplo, eu ia pedir para todo mundo se apresentar, mas como estou só eu falando, né, eu acho que é legal fazer uma breve apresentação da minha pessoa, né, para quem não me conhece, me conhecer um pouco mais, né, entender de que lugar é esse que eu estou falando para trazer esse conteúdo, né. Então, como vocês sabem, eu me chamo Eli, tenho 27 anos, eu sou transmasculino, bissexual e mais um monte de coisa que se eu ficar listando, vou ficar 1 hora aqui só falando disso, né? Mas em termos gerais, eu sou formado em filosofia e em biblioteconomia e eu faço mestrado em educação na UFPR, sob a orientação da doutora Meg Rayara Gomes de Oliveira, que é também, enfim, uma referência em estudos de gênero, em estudos de sexualidade, gênero, em especial com recorte racial, né? Na minha graduação, eu pesquisei sobre a cis-heteronormatividade na graduação em filosofia, né? E na graduação eu fiz a minha pesquisa, né, de monografia, era ligar o conceito da cis-heteronormatividade com o conceito do sociólogo Goffman, que é o conceito de instituições totais, né? Então, na minha monografia eu procurei juntar esses dois conceitos, né? Porque o que são as instituições totais? São instituições disciplinares que procuram modelar a subjetividade dos internos que vivem nessas instituições, como prisões e conventos, por exemplo, né? Que são geralmente instituições separadas, né? As pessoas ficam separadas do restante da sociedade. E como dentro dessas instituições tem uma lógica ali, opera uma lógica que procura tornar os indivíduos, tornar a subjetividade daqueles indivíduos algo que seja interessante para aquelas instituições, para os objetivos daquelas instituições, né? Então eu peguei esse conceito de instituições totais e liguei com a cis-heteronormatividade, né? Compreendendo a sociedade de uma forma mais generalizada como uma sociedade como uma instituição total, né? Então a sociedade de forma geral procura modelar a subjetividade das pessoas para que elas sejam cis e héteros. Isso acaba se conversando muito com essa ideia da farmacopornografia, né? Então, na minha monografia eu não falo exatamente da farmacopornografia, eu falo em especial desse conceito das instituições totais, mas são coisas que se conversam bastante, vocês vão perceber. Depois que eu terminei a minha monografia, né, eu fui para o mestrado, então, e no mestrado eu passei a estudar recortes de educação formal e educação não formal e pensar a educação não formal como a mídia, como o audiovisual, como a literatura literária, né, ficcional, como formas de educar também as pessoas para esse ideal, né, de ser cis e ser hétero. Porque a gente vê repetidamente uma mesma história, a gente vê repetidamente uma história em que todos os personagens são cis, são héteros, e tem ali, tem um romance, tem uma história de alguém que
que faz de tudo pelo amor, e é um amor geralmente monogâmico, e essas pessoas geralmente são brancas e cis e héteros, né? Então, esse ideal do que devemos ser é algo que também é ensinado pela repetição de uma mesma narrativa sobre os corpos, e daí a gente acaba aprendendo a ser de uma determinada forma, né? Então, no meu mestrado, eu venho estudando isso, que também é uma coisa que conversa bastante com a farmacopornografia e com essa ideia da representatividade trans. Eu trouxe aqui o personagem principal, digamos assim, dessa live, que é o Paul Preciado, né? Eu coloquei a foto dele aqui nos slides, porque eu acho bem importante a gente saber como é que é a cara dos teóricos que a gente estuda, que a gente tende a não fazer muito isso, né? A gente vê ali o nome de um teórico e o nosso imaginário tende a pensar que é sempre uma pessoa cis, hétero e branca, né? Então eu acho legal isso, da gente sempre saber identificar fisicamente quem são os teóricos que a gente estuda. Então eu trouxe ali no slide, para quem está vendo, né? Trouxe ali o slide do Paul Preciado, né? Com a carinha dele ali. E um breve currículo dele, né? O Paul Preciado, para quem não conhece, ele é uma pessoa trans, ele é mestre em filosofia contemporânea e teoria de gênero, é doutor em filosofia e teoria da arquitetura. Ele é autor dos livros Manifesto Contrasexual, Texto Junk, que é o que eu vou usar ao longo da live, o livro Um Apartamento em Urano e Pornotopia, né? Então ele é autor desses 4 livros. Os 4 livros eles já têm tradução para o português e a maioria é publicada pela editora N-1, tá? E eu tenho alguns deles em PDF, quem quiser me manda um e-mail depois que eu mando, tá? Então, né, eu trouxe aqui a carinha dele porque esse conceito da farmacopornografia é do Paul Preciado, né? Então, eu acho importante dar um rosto, dar um nome para quem criou essa teoria, né? Então, aqui nessa aula de hoje, deixa eu passar o slide só. É importante a gente ter alguns conceitos prévios, né? Então, antes de falar da farmacopornografia propriamente dita, eu acho que é importante ter alguns conceitos prévios já ditos, né? Então, que são conceitos que são importantíssimos para a teoria do Paul Preciado, que são conceitos que aparecem ao longo de toda a obra, mas aqui eu vou falar bem brevemente, só para quem, caso não conheça esses termos, já entenda, né, do que é que eu estou falando, né? Mas quem estuda mais sexualidade, gênero, muito provavelmente já passou por esses termos antes, né? Então tem a biopolítica ou biopoder, que é do Foucault, né? Um conceito que o Foucault traz desde a obra, desde o primeiro volume da História da Sexualidade, e é um termo que diz respeito ao uso de técnicas de regulação e subjugação dos corpos para que controle todos os aspectos da vida humana, né? Como que eu posso pensar isso na prática, né? O que isso significa na prática? É como, por exemplo, quando a gente pensa na heterossexualidade como regime político e não como algo individual, a gente percebe como a regulação dos corpos induzindo essa heterossexualidade faz com que cada vez, por exemplo, a gente tenha ali uma pessoa heterossexual, a gente tem vários uns, digamos assim, e quando a gente se dá conta, a gente tem uma nação de pessoas heterossexuais, uma maioria de pessoas heterossexuais, e é sobre essas pessoas que a política é pensada. A lei é pensada, os direitos são pensados, sempre colocando em evidência essas pessoas, as pessoas heterossexuais. Então, quando a gente fala na heterossexualidade como regime político, diz respeito a isso, né? A biopolítica, né? A alguns corpos serem dignos de direitos e outros não, né? E isso a gente pode levar depois para falar sobre necropolítica também, que é não o gerenciamento da vida, mas o gerenciamento da morte de determinados grupos, determinadas populações, mas isso é algo que não aparece tanto nesse capítulo. É citado no capítulo do livro, mas é algo que não é tão aprofundado. A biopolítica é algo que aparece com mais evidência nesse capítulo. O conceito de ciborgue, que é um conceito principalmente que é muito trazido pela Donna Haraway, é essa ideia de um corpo humano tecnologicamente suplementado, né? Então,
é como um borrar entre o ser humano e a máquina, né? Então, o corpo que... E quando a gente pensa em ciborgue, geralmente a gente pensa em ficção científica, né? A pessoa que tem lá um braço mecânico que vira uma arma e, enfim, faz um monte de coisa. Mas não, quando a gente pensa em tomar uma aspirina, por exemplo, o nosso corpo ele é tecnologicamente alterado, né? Isso mexe com os nossos neurotransmissores para que a gente tenha ali o alívio de alguma dor. Então, pensar o que é o termo ciborgue é isso, né? Da gente pensar num ser humano que é complementado pelas tecnologias, né? E o conceito de sexo, gênero, desejo é uma coisa bem importante também, que é da obra da Butler, que vem desde a obra Problemas de Gênero, e que é um conceito que eu, particularmente, carinhosamente apelido de Santíssima Trindade da Cis Heteronorma. Né? O que é o sexo, gênero, desejo? São três conceitos que são apresentados como se fossem coisas diferentes, mas que na verdade significam uma coisa só. Né? Então, como a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo são três, mas são um, né? O sexo, o gênero, o desejo são três, mas é uma coisa só. Né? Então, o sujeito hegemônico ele só é hegemônico se ele partir pensando no sexo, gênero, desejo, né? Se ele partir do endossexo, ou seja, ele não ser uma pessoa intersexo, do cisgênero e do heterossexual. Se a pessoa foge de qualquer uma dessas normas, em qualquer um desses itens, já não faz parte desse sujeito hegemônico, né? Então, ainda que sejam três coisas que parecem diferentes, na verdade são a mesma coisa, né? Dizem respeito à mesma coisa. E assim como a Santíssima Trindade, né, a Santíssima Trindade da cis heteronorma, depende também de um exercício de fé e de devoção das pessoas para que continue a existir dessa forma. Né? Então esses três conceitos iniciais, né, são conceitos básicos, mas que são bem importantes para a gente compreender a obra do Preciado.